Está começando Mais Preta, com Adriana Couto. Pedindo licença aos que vieram antes, tá no ar Mais Preta, o podcast que ajuda a gente a fazer uma conexão entre a música preta feita no Brasil e as vivências negras e as nossas negritudes, porque esse encontro consegue trazer muitas histórias pra gente e consegue aproximar a gente da nossa negritude e da importância da música brasileira. Eu gosto, e você? A gente coloca todo mundo nessa roda, nessa gira pra celebrar a nossa ancestralidade. Toda semana tem um convidado, uma convidada especial aqui que traz uma lista de músicas pretas brasileiras para começar a conversa. Não é legal? E você tá convidado a participar dessa gira com a gente. Mais um episódio do Mais Preta no ar. Um episódio especial, porque a gente tem uma referência da música brasileira aqui nessa mesa com a gente. Uma referência para mulheres brasileiras, para mulheres pretas do Brasil. Paula Lima. Eu ia fazer um discursão de apresentação, mas a Paula Lima já é a apresentação. Nossa, Didi, essa sua introdução é tão emocionante, né? Quando a gente fala pedindo licença aos que vieram, né? Quando a gente fala de gente preta, de negritude, de ancestralidade, de história, de caminhos, de construção. Então, eu já entendi tudo. Eu tô muito feliz de estar aqui. Adoro você. Também. Desde sempre. Lembrei dos primeiros momentos que eu te encontrei, da sua gentileza e da energia. Jovens que sempre seremos. Sempre seremos. Mas agora eu acho que a gente tem um momento mais tranquilo, mais sereno, né? Com um pouco mais de sabedoria, né? E um pouco mais de aguardar, né? Eu acho que a gente tem isso, assim. E, ao mesmo tempo, de seguir muito em frente, com passos firmes, né? Com mais coragem, com menos medo. E com esse exército que hoje nós somos, que eu acho que quando a gente iniciou, a gente não tinha internet, a gente não tinha Instagram, a gente não tinha nada. Era muito mato, né? Então a gente ficava um pouco mais isolada. Mas hoje O quê? tá tudo no nosso nome. Que alegria. Que alegria. Poder, né? Não ser Incrível. única, né, Paula? Sim. É super importante quando você pensa que outras pessoas sonham como você, pensam como você e fazem coisas similares. Até porque a gente vê que a gente não tá meio maluco, né? No meio do mundo, do universo. Porque eu, por exemplo, quando comecei, tinha um hiato de cantoras, né? Negras. Tem uma história que eu sempre conto, que é do meu primeiro disco, né? Que eu recebi um não pelo fato de ser negra. Então, era uma coisa mais violenta, Claro. né? Mesmo no silêncio. Já tem uma. Não preciso outra. Exatamente. É isso. E eu acho que o som mesmo, como dependia, né? Nós dependíamos de gravadoras. Então, mas que som é esse que você está fazendo? Black music? Mas quem ouve? Quem faz? De onde veio? Como você existe? Como assim? E agora não. Então é muito bacana quando a gente tem esse mar de gente, que ainda não é um mar, mas é uma coisa muito mais sólida e muito mais forte, que fortalece, então a gente fica mais à vontade. Paula Lima, você é referência muito dessa cultura preta do Brasil. E para quem viveu em São Paulo e teve a oportunidade de ver você surgindo, e eu sou sua contemporânea, dancei muito no Blim Blim, meu amor. Olha! Eu ia te ver muito, não era pouco. Estou tendo essa informação agora. Eu falei, que vou demais, falar pra ela, que finalmente. Legal. Eu era uma daquelas meninas que estavam lá olhando pra você, linda, entrando, as tranças maravilhosas. Quantas vezes a gente não sentou na transista e falamos, eu quero ser igual a Paula Lima. Isso é uma informação que eu tenho. Não é? Sim. Muitas Quero vezes. as tranças da Paula Lima, depois quero o cabelo da Paula Lima. E eu acho isso tão legal, né? Quando você tem referências, como muitas vezes eu não tive e muitas vezes eu tive. E a partir daí a gente vai se reconectando e reconstruindo.
Paula Lima, que é cantora, que é compositora, que é apresentadora, tem um programa de rádio lindo, premiado. Obrigada, Didi. Na Rádio Eldorado. E a gente tem que ter 3 programas de música preta em Sim. cada rádio brasileira. Porque a gente tem muitas vertentes, muitos artistas. Então, assim, de alguma forma, mais uma vez, você foi um farol pra mim. Olha Ai, aí, que eu podendo fazer um linda. programa de música preta, porque, assim, eu tenho a Paula Lima ali pra ter como referência e até pra dizer pras outras pessoas, olha como é que se faz um programa de música preta. Gente, Não essa é? Didi é muito maravilhosa. Obrigada, a Didi. gente vai ficar aqui, ó, só no confete. Exatamente. Não, e estamos juntas, né? Porque nós somos contemporâneas e a gente sempre falou a mesma língua. É verdade. E a gente sempre acreditou em gente e em música preta. Então, pronto. a gente se encontrou hoje. É claro que diva da música limita a Paula Lima, mas pense o seguinte, eu fui lá no dicionário e buscar o que era diva. É musa inspiradora, é uma mulher excessivamente bonita, é uma deusa, se você pega a derivação do latim. E você é tudo isso. Gente, estou assim emocionada. Uma divindade feminina. É esse feminino, mas é um feminino poderoso. Porque é uma diva que sempre cantou pra gente o seguinte: olha, mesmo nas músicas de amor, as suas mais famosas, é uma música que diz: olha, se você não me quiser, meu amor. É isso. Você entendeu tudo, resumiu muito bem, porque eu sou muito a favor do respeito, da liberdade, do bom tratamento e do não sofrer. Eu não é o drama, o sofrimento não é um lugar pra mim. Então eu penso que, tipo, tudo bem. Então A gente parte pra outra. Ou parte pra mim mesma. Tá tudo certo. Não tô com essa necessidade de ficar rastejando, né? Implorando por atenção. Então tem que ser uma troca muito justa, muito boa, muito digna. E a palavra diva, inicialmente eu não gostava muito, eu ficava um pouco assustada. Mas depois eu falei, tá, quem é diva? A Aretha, a Ela, a Sara, a Alcione, a Elisete. Eu falei, tá bom, quero ser diva. Gostei. Eu gosto do glam, né? Ai, mas você gosta, Eu né? gosto, eu gosto do glam, eu gosto do que é elegante, sabe? Tipo, a elegância de uma maneira geral, assim, eu gosto da sua elegância, eu gosto da maneira como você trata o outro, esse seu olho no olho, tudo isso é elegância. Então isso me faz bem, é uma coisa que eu tô sempre ali batendo naquela tecla, eu quero pra mim. Muito bem. A gente vai falar dos trabalhos novos da Paula Lima, a gente vai falar do que ela tá pensando e criando nesse momento e a gente vai transitar pelas músicas pretas brasileiras que ela escolheu pra gente. Bora. Como foi? É a primeira pergunta que eu faço aqui, quando começo a falar da lista como é que você reuniu essas músicas? Qual foi o seu critério? Olha, vocês passam um briefing muito interessante que abre a cabeça da gente, né? As lembranças, as referências, as novidades, o que te chama atenção, o que mexe com o seu coração, com o seu sentimento. Então, essa foi a minha ideia. E eu tentei, cronologicamente, pensar na minha vida. Então, aos 6 anos, por exemplo, eu tô ali com meu pai e minha mãe, na televisão, olhando a TV preto e branco, assistindo Simonal e Sarah Vaughan. Então, eu lembro disso. É uma coisa, obviamente, não é uma imagem perfeita, mas é uma coisa vaga. Depois, a minha primeira diva, a minha primeira musa. Não, mas peraí. Tá aqui? A primeira diva, a primeira musa? Não tá. Ah, entendi. Pode continuar. Então tá, então esse spoiler você pode dar. Você pode. Mas Alcione. Alcione, que você cantou, Alcione. Pois é, na verdade, não tá, mas agora me deu uma tristezinha que deveria estar. Mas vamos fingir que tá. Vamos fingir que... Não, está. Tá. Está, e se está, que música está? Eu acho que seria Gostoso Veneno. Porque eu lembro da Alcione como aquela primeira diva negra, cantora,
que tem um programa de TV linda, deslumbrante, coordenando tudo. E hoje, quando eu penso na Alcione hoje, que continua assinando, continua dando nome, continua sendo referência e única no que ela faz, com uma voz estonteante, extraordinária, única. Eu falo, gente, essa mulher é a minha diva, né? Então eu penso nisso também, dessa lembrança de Alcione. E aí eu comecei agora falando com você, porque quando a gente fala, né, o nosso pensamento ele é diferente do que quando você só pensa, né? Então aí eu lembrei de Martinho da Vila na minha vida, entre tantas outras pessoas, mas tem muita história aí pra contar. Tem, e a gente já começa com uma música que é puro balanço, que é Do meu ídolo. Take It Easy, Meu My amor, Brother Charles. amor da minha vida, eu falo isso pra ele. Jorge, você é o amor da minha vida. A minha grande referência, Jorge Ben. E essa música aí, especificamente, você traz porque deve puxar uma lembrança. Eu acho que eu gosto, aí já é o lado Paula, cantora que gosta de produção e sonoridades. Eu acho que tem um arranjo incrível. E aí depois já entra no samba rock de uma maneira muito elegante. E eu gosto da letra do Benjor, né? O Take It Easy, My Brother Charles, Take It Easy, meu irmão de cor. E já vem com meu irmão de cor e aí já segue. Você falou do samba rock, e o samba rock que é a levada de muitas famílias pretas. Sim. Principalmente de São Paulo, e a Sim. coisa depois se expande e tudo mais, mas em São Paulo tem uma cultura. Tem uma cultura, tem. E você tá no imaginário dessa cultura. Você carregou esse bastão, né? Pois é, eu comecei a ouvir samba rock quando eu tinha uns 13 anos de idade, naqueles programas da Band, que era de sábado a partir da 1 da tarde e até umas 5 da tarde, uma coisa assim. E aí foi quando eu ouvi Doris Monteiro, quando eu ouvi Trio Mocotó e descobri Não Adianta Chorar. Aí depois quando eu descobri as próprias mais canções do Jorge Ben, que já fazia parte da minha vida, mas muito mais ali. Branca de Neve. Branca de Neve. Que quase eu coloquei aí, mas não cabia. Então, o samba rock, ele fez com que o meu imaginário fosse para um outro lugar, porque era um som diferente, não era o soul, o funk, né? E aí foi para um lugar que eu desconhecia. E me chamou a atenção aquilo. Tanto que quando eu fui gravar com Funk Como Le Gusta, e me perguntaram que música eu gostaria de fazer, eu falei que era meu guarda-chuva. Tipo, era uma coisa, sempre foi muito latente, muito forte pra mim. E eu gosto desse swing, que tem um swing, o samba rock, que é muito diferente. Então, eu sou uma pessoa apaixonada por ele. E aí, no meu primeiro disco solo, eu gravo É Isso Aí, né? E antes já tinha gravado meu guarda-chuva. Então, eu entrei no imaginário das pessoas. Eu estava até falando com um produtor agora sobre esse meu próximo disco. Falei pra ele, escuta, eu tô um pouco folgada, porque eu tô no imaginário das pessoas, nessa história de samba rock, mas eu não tenho muito samba rock assim gravado. Talvez é porque tem assim, alguns grandes sucessos seus Sim. que levam a gente novamente, e muita gente começa a pesquisar samba rock por sua causa. É mesmo? Sim, não é pessoas jovens. Sim. Né? Que você resgata algumas músicas, né? E é uma bandeira, e no meu show não falta nunca. Então, né? sempre tem ali aqueles 2 hits, que é meu guarda-chuva, É Isso Aí, né? Do samba rock. E eu acrescento mais alguns. Então, eu coloco uma parte de Take It Easy, misturando com o Samba da Bênção, misturo com o Jorge Maravilha, que é um samba rock, do Chico Buarque, entendeu? E aí vou nessa brincadeira, assim, porque é uma coisa que me faz bem. E você dança samba rock? Ai, Didi, não, né? Eu também não. Ah, não dá, é muito difícil, muito braço. É muita coordenação. Eu não sou tão coordenada assim. Eu também não sou. Eu acho dificílimo, mas eu faço, a gente faz o pra lá e pra cá. Ah, sim. É que a gente não fica girando. Mas o básico a gente faz. Você estudou música, piano, um tempão. 10 anos. 10 anos, piano erudito, dos 7 anos aos 17. Sim. Eu nunca vi você, tipo... Eu toco mal.
Aquela que veio pra uma entrevista sincera. Eu podia falar pra você, não, Gigi, eu só toco em casa, tiro Ai, minhas não quero, músicas, sabe? Mas não, meu foco é outro, não. Na verdade, estudei 10 anos de piano erudito e eu sentia muita falta no erudito do popular. É uma coisa que eu me sentia meio com um vazio, senti um vazio nisso. E naquela época, você não tem o Google, né, para pesquisar qual é o conservatório, para onde vai, quem é o professor e tal. Então eu me formei, eu acho que foi super importante porque isso fez com que eu entendesse que a música era algo acessível e real. Isso também fez com que o meu ouvido fosse um pouquinho melhor, né? Então foi ótimo. E eu sei ler as notas e sei passar para as pessoas o que eu quero. Então, nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo também, eu acho que essa, de toda forma, não era a minha grande paixão, né? A minha grande paixão sempre foi cantar. Foi cantar. Sempre foi cantar. Eu imaginei assim, porque a gente nunca viu a Paula ali tocando Porque a Paula e toca mal. cantando. Aí você fala assim, porque a Paula toca mal, entendi. Entendi, agora eu entendi. Não, mas, e também agora eu entendi melhor, porque se você tivesse, talvez, no piano popular, mais popular... Exatamente. Né? E eu acho também que eu sinto uma grande falta dessa história que hoje existe mais no Brasil, mas não existia muito no meu tempo. Meu tempo é ótimo. Há um tempinho só atrás, que é a história das igrejas, né? A história das crianças nas igrejas. Sim. Com o som, com a banda, com o instrumento sendo compartilhado de forma fácil com professores. Então, a coisa do coro, a coisa do instrumento, a coisa daquilo ser uma rotina para todo mundo, né? Então, eu acho que isso também muda ali esse lugar. E essa sua observação vem também de ter encontrado muitos músicos que começaram na igreja, né? Exatamente. Porque eu tenho cruzado com muita gente que diz, onde você começou? Perfeito. Na igreja. É isso. E hoje a gente também cruza com muitas cantoras mais novas que também vêm da igreja. Então, é tudo diferente, assim, porque Não você parece um movimento que teve nos Estados Unidos nos anos 60? Sim. E que no E que Brasil... deu muito certo. E que deu muito certo, né? Não é? Hello, Whitney, Aretha, socorro, meu Deus! Mas vem dessa observação Vem. na periferia, de como a música entra na sua vida, de Sim. como o instrumento entra na sua vida. É fundamental isso, E é Paula. uma influência também da cultura negra americana direta. Não é só aconteceu um movimento lá e por acaso está acontecendo aqui. Não. As pessoas se apaixonaram pelo que acontecia lá. Sim. E o que acontecia lá foi entrando nessa cultura nossa daqui. Então é uma outra relação que se tem com a música americana, no sentido da prática. A gente vai praticar isso. Tanto que, em geral, a música gospel ela é completamente black. Ela é black. E você ouve aquela sonoridade americana, né? É muito Kirk Franklin, né? Em geral, assim. Muitos músicos da minha banda são da igreja. Então, meu tecladista vem da igreja, meu baterista vem da igreja, meu baixista vem da igreja. O Robinho, né, que é super conhecido, Robinho Tavares. Quando lá em 2001 eu gravei com ele, quando eu descobri que eu falei, eu preciso desse cara perto de mim, era igreja. Então, essa sonoridade, e obviamente eu já apaixonada por música negra, de uma maneira geral, me encontrei com essas pessoas. Claro. Eu tô lembrando aqui de jovens artistas pretos que eu entrevistei que também. IO1, por exemplo, os meninos da Baixada Não é? Fluminense, da igreja. Não é? Sim. Então tem isso, sabe? Que legal. Que Bom você sorte lembrar a isso. nossa, né? E tudo vai se misturando. E tudo vai virando uma coisa só. Vou chamar uma outra referência sua aqui, que você colocou, você já até citou, Simonal. Simonal. Você colocou Nem Vem Que Não Tem. Nem vem que não tem. Eu sempre achei o Simonal maravilhoso e lindo. Éramos todos apaixonados por ele. Eu, pequena, né? Mas minha mãe, minha avó. Ele era um motivo de orgulho pelo tamanho e o lugar que ele alcançou. Quando ele canta ali com a Sarah Vaughan, quando vem para o Brasil, isso é surreal, né? E canta
de igual para igual, no esquema brazuca brasileiro, e um grande performer, né? Um grande entertainment. Um cara único e, obviamente, tem a parte que me dói do que aconteceu, dos caminhos que escreveram para ele, né? Então, eu convivo muito com Simoninha e com o Max. E Max produziu o seu primeiro disco. o Max produziu meu primeiro disco, é um gênio, um gênio. E o Simoninha, além daquela voz maravilhosa que tem tudo a ver com o pai, é um gentleman. E ambos são inteligentíssimos, então é um prazer estar com eles sempre. Mas hoje vira e mexe e falo, Simon, mas como foi, né? E é muito doloroso, né? E revoltante. Hoje, quando a gente está aqui, em 2024, que a gente consegue olhar como fênix, né, para a história, você fala que injusto, que indigno e que hipócrita, né? Muita coisa. E uma das coisas que eu conversei com o Simoninha há 2 semanas atrás, ele fala assim, engraçado, né? Porque quem te defende, você defende também. Então, criam a história de que você está do lado da ditadura, mas a própria ditadura te prende. E aí? Mas essa sacada, sabe? Então, enfim, mas o Simonal, esse ícone, referência, que fazia um estádio inteiro abrir vozes, né? Que domina ali uma chegada do Sérgio Mendes, que está fazendo muito sucesso fora, e aí ele domina e ninguém quer deixar Ele embora. ele embora do palco. Então esse é o Simonal, que faz parte da minha vida. É impressionante como algumas letras, essa música, por exemplo, é do Carlos Imperial, né? Sim. Como muitas que ele gravou. Ah. Mas como em algumas letras, às vezes, tão simplórias, ele consegue dar A elegância. a elegância. A elegância. A elegância. Mamãe passou açúcar em mim. Pois Qualquer é. outra pessoa cantasse Sim. isso. Não, já Não era. ia rolar. Não ia rolar. Mas aí chega ele, mamãe passou açúcar em mim, de um jeito. Eu lembro quando eu descobri Escravos de Jó, ele cantando Escravos de Jó, eu falei, gente, mas que swing é esse? Isso é Escravos de Jó? E, obviamente, tem aquele momento também do tributo a Martin Luther King, que é uma das coisas mais emocionantes que a gente tem na música negra e que vira e mexe eu faço no meu show, porque é um hino, é um clássico e cada vez mais a gente, com todas o conhecimento do que acontece com o negro no mundo e no Brasil, essa música realmente ela é necessária, assim, né? É um ato de coragem, é um ato de, quando você diz, de consciência e de ocupação. E de ocupação, além de tudo, através do amor. Tributo a Martin Luther King. Isso é muito bonito, né? Pensando, inclusive, na época que ele estava vivendo, né? Sim. Se hoje já nos diz muito, imagina na época que ele estava vivendo. Eu vou puxar mais um aqui, porque é claro que faz parte da sua formação. E você escolheu uma pedrada do Tim Maia, que é o Réu Confesso. O Tim Maia era um cara soul. E Réu Confesso é um samba soul. Ele chega ali de um jeito diferente. Tim Maia era muito romântico, né? Sempre no amor, de um jeito ou mais sofrido ou divertido. E Réu Confesso realmente para mim, assim, eu vou de novo falar sobre o swing. Eu sou uma pessoa swingueira. Eu sou do swing, não tem jeito. Então isso me chama a atenção. Eu gosto desse arranjo, eu gosto o Tim cantando, né? Que é uma coisa inacreditável, né? Tem pessoas que realmente são muito únicas, né? Então elas ficam ali no universo como grandes estrelas, né? E o Tim, obviamente, também é um cara que abre caminhos para mim, que muda a minha cabeça através do som dele quando eu ouço. Até hoje. Se eu colocar aqui agora, eu falo, caramba, Tim! Então, Canário do Reino, Gostava Tanto de Você, e mesmo Vale Tudo.
quando ele chega, e depois quando você também ouve as falas, né? Do Tim, tudo é tudo, nada é nada. Uma grande figura, Uma né? grande figura, e, enfim. O Tim é uma das minhas referências também. Eu acho que depois de Jorge Ben, vem ele, assim, né? Eu tô falando de todo mundo, mas eu acho que tem o lado soul, que foi tão difícil imprimir, que é o que eu falei pra você inicialmente. Mas você faz o quê? Você canta soul? Eu já tive shows que as pessoas abriam falando de mim e falavam assim, ela faz o sul. Uma coisa assim, totalmente assim, o que ela tá falando? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? O que ela vai cantar? Você faz o quê? Soul. E o Tim é o cara soul do Brasil. Pois é. E aí, a gente tava falando do Simonal, que coloca swing em tudo. Você pegou agora, está trabalhando há um tempo, clássicos da Rita Lee. Sim. Que não é soul. Swing. Swingueira. Pois é. Você traz o swing, você não falou que você é apaixonada Eu pelo sou swing? apaixonada pelo swing. E aí você consegue enxergar o swing naquelas músicas, né? A Rita Ou o swing tá em você, não sei. É que a Rita é um caso muito especial. Porque, primeiro que a gente se apaixona pela persona, Sim. né? Depois a gente se apaixona pela forma como ela fala sobre a vida e sobre a mulher. Ela tem um olhar feminino, muitas vezes ácido, ou muitas vezes mais romântico, mas com um lado de um humor gostoso. Ou então, eu sempre achei ela uma pessoa muito apaixonada pela vida. Então, sempre ela fala, eu quero mais saúde, não quero luxo nem lixo, eu quero ser imortal. Sabe? De um outro lugar para a gente ocupar, que é mais no coletivo. Então, a Rita me chama a atenção por isso. E eu tive o prazer de encontrá-la, cantar com ela no palco, no Dia Internacional da Mulher, no Parque de Ibirapuera. Ela e Zélia Duncan. E ela foi tão generosa. Tão... Imagina, porque ela viu coisas que os mortais não vão ver na vida, nem eu. Ela foi muito única dentro daquilo, né? Com Mutantes, com a história dela, muito mainstream. Negócio muito grande. Muito grande. Muito e aí, grande. quando ela me recebe delicadamente, gentilmente, ainda me dando conselho, que eu tava super apaixonada, e falando do meu namorado, que seria meu marido, né? Ronaldo. E aí ela me chama pra falar, olha, fala menos que... Ela deu essa dica? Deu. Na coletiva desse dia, dessa apresentação. Então, uma mulher apaixonante, né? Muito evoluída. E aí eu me apaixono já por Rita, já faz parte. E quando eu penso, quero fazer um trabalho de soul, cantando músicas que sairiam da minha boca, porque tem esse lado feminino. É a Rita, não tinha outra pessoa. E aí eu levo pra minha banda referências. Stylistics, Marvin Gaye, Anderson .Paak, Michael Jackson, Quincy Jones e tal, Tim Maia. E falo assim, e aí, gente? É isso aqui. Pra essa música eu pensei isso, pra isso eu pensei isso, pra isso eu pensei isso. Ah, mas será? Vamos testar? Que eu adoro ficar nessa brincadeira de estúdio. Vamos testar. E aí aconteceu e eu criei esse Soul Lee, que é essa homenagem à Rita Lee. Como a Rita tem esse tamanho grandioso e ela é uma mulher de hit, que é uma coisa também muito difícil. Então, quando você faz um show com 15, 18 hits... É um atrás do outro. É um atrás do outro, que todo mundo canta junto, conhece. E as pessoas, assim... Eu fazia a intro, ninguém sabia, porque eu tinha mudado tudo. Na primeira palavra, as pessoas já gritavam. Olha, eu fico arrepiada de pensar nesse primeiro show, que foi o mais chocante pra mim, que eu não imaginei. Eu mesma não tinha vivido isso na minha carreira, das pessoas cantarem 18 músicas enlouquecidas. Então foi um presente. E a Rita tem alguma coisa aí que ela me dá muita sorte. esse astral, essa energia. A partir disso, eu realmente consegui registrar
algumas músicas dela que eu tô registrando aos poucos. Vou lançando assim, aí eu lanço uma dela, uma inédita. Uma dela, uma inédita. Esse show foi um sucesso, tem sido. Ele anda paralelo a todos os outros que eu faço e as pessoas ainda procuram. E eu fui convidada também para gravar com Beto Lee uma homenagem para Rita, ela viva, ela assistiu. E eu espero que ela tenha gostado. Isso é maravilhoso. E depois ainda eu fui convidada para cantar Baila Comigo no Acoustic Sessions do Grammy Latino. Então é uma mulher que me dá muito presente. Ela é um presente para mim. Eu fiquei pensando agora, você falando na Rita compositora, na compositora mulher, no jeito dessa mulher olhar o mundo. Sim. Né? Dessa mulher olhar o mundo. Palavras que saiam da minha boca, coisas que eu sinto. Eu sei o que ela está dizendo ali. Eu entendo o que ela está dizendo ali. E no caso da Rita, a gente fala muito sobre... principalmente pra gente, algumas pessoas vão entender, raça, gênero e classe, né? Às vezes fica gênero, raça e classe, mas pra gente é muito raça, gênero e classe. E algumas pessoas não entendem isso. Então, no caso da Rita em específico, o gênero gritou. O gênero, eu me identifiquei com aquela mulher. E aí eu trouxe pro meu habitat natural, que é a Black Music, que é a Soul Music. E eu falo que eu faço nesse show, um show Black and Roll. E olha, se a gente pensar pensar na Tina Turner... Não é? Ué, o seu lugar no rock já tá referendado, por exemplo. E o rock é preto. E o rock é preto. Hello! Socorro! É pronto! Pronto! Não tem. Isso! Olha aí, tá aí, é isso. Agora eu coloquei mais um guitarrista na minha banda, então tem 2 guitarras. Didi, você vai ver. Eu vou. Eu falo pra ele, vai. E eu falava, gente, eu não sabia que era esse o buraco que eu sentia. Eu tô me divertindo muito com som. Você... Pegada. Eu lembro, você tá falando aí da sua banda. Eu adoro músico. Pois é. Eu sou muito fã. Uma front woman você é, né? Acho que e sim. você foi criada com uma banda atrás também, o funk como legumes. Atrás, não, ao lado. Mas aqui você, né? Sim, ali, mas porque comandando. A cantora comanda ali também, né? Não sei. Ali no Funk Como Le Gusta, acho que não. Acho que não tanto. Porque primeiro, assim, eu era muito nova e crua mesmo, assim. Tudo pra mim era uma novidade. E os músicos que estavam ali, eles já tinham uma carreira. Eles já tinham uma história. Então, um tocava com Titãs, outro já tinha uma agência de publicidade e já fazia a trilha sonora de várias coisas. O outro já... Enfim, era uma galera já muito profissional. E eu acho muito legal porque o Bid acreditou naquela cantora ali, que está começando, pelo lado soul que eu tinha, e que naquele momento era muito raro. E aí, quando eles me convidam, eu entendo que eu necessito vivenciar aquela experiência. Eu preciso daquela parede sonora, com aqueles 13 músicos, tinindo, uma coisa nervosa. E eu chego ali primeiro assim, nossa, que legal. Depois, nossa, que sorte. Nossa, eu tô entendendo. E aí é quando eles me convidam para fazer parte do Roda de Funk, né? E pedem para eu escolher uma música, que eu escolho meu guarda-chuva. E aí a coisa acontece e realmente aí eu me torno um destaque dentro da banda. Isso realmente aconteceu. Sim. Porque quem tá com o microfone geralmente se destaca, não tem jeito. É isso, né? Fosse eu, se eu tivesse tocando outro instrumento, talvez a gente não estaria aqui conversando. Mas essa coisa tem a ver. E eles me deram esse espaço. Eles botaram uma fé ali. Vai pra frente. Vai. E ali foi todo acho que o meu grande aprendizado foi ali. Não posso também deixar de falar de Thaí de DJ1. Claro. Mas ali como cantora. E eu cantava ali 5, 6 músicas. E eu tive que fazer uma escolha de fazer um álbum solo e ser uma cantora dona da minha própria vida sonora, né? Que foi quando eu faço É Isso Aí
com a produção do Marcos de Castro. Claro, levando nessa sua bagagem essa experiência do palco, dessa Big Bang, Sim. de poder cantar Sim. e tocar a partir dessa vibração sonora, né? Dessa vibração, dessa força, dessa potência. O Criolo, quando veio aqui, Aham. falou que quando te viu a primeira vez, enlouqueceu. Ouviu, enlouqueceu. Olha aí. Ele nunca falou criolo. Referência. Criolo. Criolo. Ouçam um episódio do Criolo, falando da Paula Lima. Vi, que coisa linda. A gente tem se encontrado muito. Porque, Paula, os meninos do rap, é porque você falou do Taíde e do J1? Teve essa nossa conexão através de Taíde de J1. Sim. Sim. Tem uma conexão muito forte com a cena do rap, você como uma referência dessa cena. Olha, isso é uma coisa que me dá tanto orgulho, Didi. Foi tão... como é que eu vou dizer? Foi tão fundamental e essencial para mim, dentro da minha trajetória musical, ter feito parte do projeto do Taíde G1, né, com o Senhor Tempo Bom, que foi um grande sucesso, e ter vivido essa cena. Essa cena, quando eu digo de viver, é viajar, é estar nos grandes festivais, é entrar antes de Racionais, é ver RZO, é ver X, é ver Rap Hood de uma maneira real. Então, assim, e isso tá em mim até hoje. Eu não posso te dar um spoiler para você, mas vai acontecer uma coisa muito legal. Eu não posso contar aqui, mas lá fora eu conto pra você. Mas você vai gostar. Aí eu vou? Muito. E vocês também, eu acho. Muito. Muito. É bom quando consegue, quando a roda gira. Quando a roda gira. Você estava falando do seu primeiro disco, e quando você ouve... Bom, difícil você ouvir. Eu gosto de ouvir meu primeiro disco. Você gosta? É difícil, mas esse meu primeiro eu ouço muito. Tem uma coisa da voz, assim, dos seus 29 anos, 28. Que o 28 daquele momento é como se fosse o 20 de hoje. De hoje. Então tinha uma coisa muito fresh, assim, e muito visceral. Eu lembro das sensações que eu tive quando eu pude gravar esse disco. Eu tinha tanta coisa para entregar. Eu queria tanto cantar. Esse disco chega depois de 5 anos depois daquela história. Do tipo, tem uma, não vai ter outra. Entendi. Então, e com todo o aparato que eu poderia ter. Não tem nada ali que eu te fale assim, faltou... Eu não pude. Não, eu pude. Eu gravei no Nas Nuvens. Eu gravei um estúdio grande. Um estúdio grande, que é do Liminho do Gilberto Gil. Eu falei, gente, eu tô aqui fazendo parte de uma história. Com Seu Jorge, com Ed Mota, com William Magalhães, Ivo Meirelles, que era na época do Funk em Lata. Assim, tava tudo acontecendo, com o Cláudio Zoli voltando com o disco dele, com os Metais, que faziam Black Hill também. Assim, com o Vitor Farias, que já tinha mixado os grandes clássicos da música brasileira. O Seu Jorge tinha acabado de gravar o filme, O Cidade de Deus. Eu lembro que eu obriguei o Bernardo Vilhena a contratar ele para a Regata, que era a nossa gravadora, o nosso selo. Por que eu tô falando isso? Porque eu adoro me exibir, dizendo que o Jorge dedica o disco Samba Esporte Fino a mim. Sim, para a Paula Lima. Dedico este disco para a Paula Lima. E o Jorge, assim, com ele, Gabriel Moura, me dando de presente várias canções que são clássicos hoje ainda para mim, que é Quero Ver Você no Baile, que é Mangueira, Tive Razão, eu gravo antes do Jorge, ela abre o disco. Então é tanta história que aconteceu nesse disco, ele é tão bonito em vários sentidos, que é um disco que me dá muito prazer e eu gosto de encontrar essa Paula. Que bom. Nenhuma coisa também de uma nova experiência para mim, né? Meu primeiro álbum solo, no estúdio, com uma direção vocal, com um repertório muito bem escolhido. É um disco muito redondo, assim. Ele diz muito
Aqui ele veio, por que ele veio. Eu lembro que nesse momento a regata estava tinindo, todo mundo, meu Deus, então tinha cartaz e pôster na Avenida Paulista, dentro do metrô, aconteceu muita coisa, assim, e os shows eram incríveis. Que bom que você pode lembrar do seu primeiro disco assim, né, Paula? Não é no susto, ou tipo, queria ter feito tal coisa. Tem muita gente que fala, não, esse aí, o meu primeiro disco, o produtor mandou muito e não era o que eu queria fazer. Não, então, você chega num outro momento, né? Morro de amor por ele. E na nossa lista aqui, você colocou, é claro, o seu Jorge. Sim, meu Carolina. parceiraço, Carolina. O Jorge, um dia eu tava fazendo show com a Zomba, que foi também uma banda importante pra mim, que tinha como líder o Curumim. E o Curumim sempre muito à frente também do tempo dele, aquele jeito Curumim de ser. A gente se fala quase toda semana, a gente é amigo. Sério? Sério. Que demais. Sério. Que demais. Eu tenho tido muitos bons reencontros. E aí chega Curumim, e quando eu olho aquela sonoridade bonita que o Curumim produz, eu falei assim, quero fazer parte dessa banda. Você que falou? Não, eles não falou, eles te convidaram. Eles me convidaram, mas outro dia encontrei o Curumim. Não, mais ou menos, porque outro dia encontrei o Curumim. Falei assim, você lembra que tava o Cássio, o Daniel, falando assim, poxa, a gente quer muito que você faça parte da banda. E aí eu olhei pra você e você falou o seguinte, pra mim não precisava. Ele falou, eu falei isso, eu falei porque você é louco. Você falou isso, você não precisava ter falado isso pra mim, seu doido. A gente ri, é muita história. Pra mim não precisava. Oi? Então é pra eu pegar minha bolsinha e ir embora? Só que eu não peguei nada, eu falei, problema seu. É 2 contra 1, eu vou ficar aqui. Eu quero. E aí, eu tava fazendo um show com a Zomba. E Danusa Carvalho, que era empresária do Seu Jorge, farofa carioca ainda, me viu e falou assim, você tem que conhecer o Jorge. E ela me chamou para um show que ia rolar da banda Manimal, no Sesc Pompeia. E eu fui, não sabia que Jorge estaria. E eu tô lá, tava apaixonadinha nesse dia. Tô lá, apaixonadinha. Namoradinho? Era outro namoradinho. Ai, que gostoso, que delícia. Aí, tava lá, apaixonadinha, não sei o quê. De repente, entra o Jorge cantando A Carne. Não. Eu lembro de ser um arrebatamento pra mim. Foi uma coisa que talvez eu nunca tivesse sentido vendo alguém. Eu nunca tinha ficado tão impressionada com uma pessoa e com uma voz. E com a postura. O Jorge tem a elegância. Aí, ó, mais um. A elegância, gente. E aí ele começa a cantar e aí eu parei, esqueci que eu tava apaixonadinha. Acabou a paixão. Eu fiquei vidrada naquilo. E quando chegou no bis, a banda, a Paula Lima, aí eu, meu Deus, socorro, eu não quero entrar, o Jorge tá cantando. Mas fica aquele negócio meio... que você vai falar, não. Exatamente. Desci, tava lá em cima, na parte de cima do Sesc Pompeia, desci. E, opa, desculpa, falaram que não podia bater. Pá! Aí eu desço e fui fiquei do lado da bateria. E o Jorge estava na frente cantando. E aí, quando eu dei a minha primeira nota, o Jorge vira e me vê e eu falo, meu Deus, fiz alguma coisa errada. E aí ele vem do meu lado e a gente começa a cantar. A gente começa a cantar. E aí foi outro arrebatamento. Foi uma coisa de êxtase. Encontro no palco. Eu queria estar lá. Foi incrível. E aí a gente sai de lá. A gente vai pra casa da Claudinha, que morava na Vila Madalena, que tinha feito uma feijoada, 9 da noite. 9, quer dizer, o show começa às 9, então era quase meia-noite. E nós ficamos conversando até às 6 da manhã. Esse é o nosso encontro. E aí ele me mostra, tive razão. Ele me mostra, quero ver você no baile. Não, tudo, gente, tudo ali. Tudo ali. E aí passa uns 6 meses, eu sou convidada para fazer meu primeiro disco solo com o Bernardo. E falo do Bernardo, de Jorge para Bernardo. E aí, essa história que você já sabe. Então, a nossa história ela é muito verdadeira, muito intensa, muito
profunda e, desculpa, de amizade mesmo. É importante a gente deixar claro nesse podcast uma relação de amizade, de respeito e de muita admiração. Assim, eu comecei aqui de São Paulo a falar para todas as pessoas que nunca ninguém tinha visto alguém igual o Jorge. Até porque o Farofa, quando é uma banda, né, do coletivo, nem sempre você consegue entender quem é essa pessoa. Mas aí eu já estava convivendo com o Jorge, aí ele cria o meu primeiro show solo na vida, que eu faço no Rio de Janeiro, ele dirige. Aí eu me hospedo em Santa Teresa, na casa dele, que era cheia de pitbull. Eu lembro disso, morria de medo do pitbull. E ele casado com Fernanda ainda e tal. E aí depois, aí eu fico esperando ele, para ele fazer os arranjos das minhas músicas das músicas dele, que estavam no É Isso Aí. Ele tá divulgando Cidade de Deus na Europa. Aí ele fala, me espera que eu tô chegando. Quando ele chega, alguns arranjos já tinham sido feitos. Eu não mandava tanto assim. Alguns arranjos já tinham sido feitos. Ele fica pé da vida, mas ele vai no estúdio todos os dias. Acompanha tudo. Eu vou postar uma foto. Que amizade, gente. Uma coisa assim, linda, linda, linda. E agora, né, passa o tempo, aí tem um hiato, aí tem a vida que entra no automático, Sim. tem o Jorge Internacional. Claro. Que vai para um outro lugar, que se torna realmente um ator, né? E uma pessoa com uma sonoridade já aplaudida por todos. E aí depois, quando a gente se encontra agora, depois da partida do Ronaldo, ele me procura, a gente se encontra. E aí eu vou pra casa dele, depois eu vou pra ilha, depois não sei o quê, depois ele vai no estúdio e tal. Então, assim, é um dos caras mais importantes, assim, que acaba sendo um amigo, mas também acaba sendo uma referência. Muito desse samba soul que tem nesse meu trabalho, né, de estreia, e que eu mostro, e que é diferente do que eu fiz com a Zomba, é diferente do que eu fiz com Funk Como Ele Gusta e com Tai de DJ1, tem muito a mão do Jorge. Então, é uma pessoa fundamental para mim. Claro. E é uma sonoridade que se espalha pelo Brasil e que Sim. gera muitos filhotes, assim. Muita gente se influencia a partir dessa sonoridade, É verdade? né? Tem uma história ali. Quando eu ouço seu primeiro disco, eu comecei a pensar nas cantoras de hoje. Eu digo, olha, elas pedindo licença aos que vieram antes aí. Olha a Paula Lima. E muitas delas hoje eu acho muito interessante isso, que estão começando novamente a aproximar o samba do trabalho delas. Verdade, né? verdade. Quando a Lineker... Baby 95, que No entra meio. aquele samba, você fala, ué, e como deu certo? Ué, mas pra você deu certo. Você Pra já mim tinha deu- feito. é verdade. Você já tinha feito. É verdade, Didi. Aquela louca. Nossa, É eu já tinha mesmo? feito, é mesmo. Você já tinha. Então você tem esse lugar de referência. Vamos colocar mais uma referência nessa história aqui? Vamos. O nosso muso, Djavan. Ai, que muso, que Nossa. muso. O Djavan é aquela Que pessoa que divo. você fala... O Djavan, o Djavan é aquela pessoa que você tá vendo ali? Já? Não acredito. É que a gente tem conversa de botequim. É, É outro rolê. é outro rolê. É outro negócio. A gente vai terminar daqui a pouco, mas vamos falar de Djavan. Djavan. Djavan é o nosso muso. É um cara que tem a elegância no som, na sonoridade, na persona. E eu me apaixonei por Djavan. Então, dos 16 até os meus 25 anos, quando eu tive o prazer de entrevistá-lo, eu falei isso pra ele, eu fui em todos os shows. Todo início de turnê. Eu vi durante praticamente 10 anos de Djavan. A minha prima falava, você vai comigo no Ivan Lins, eu vou com você no Djavan. E era assim. E aí o meu tio fazia umas festas de sábado, uns churrascos incríveis, e ele comprava o LP do Djavan. E a gente decorava as Ai, que músicas e delícia. aprendia Minha tudo. casa era assim. Bom, essa história é ancestral, né? Por isso que eu sempre digo que quando eu encontro uma irmã ou um irmão, eu sei exatamente como foi a vida dele. Independente da questão, às vezes, social. Até porque
A gente vem de um lugar sem herança. Então, o social também, mesmo quando... É um pouquinho ali, um pouquinho aqui. Sim. Mas tem o negócio da feijoada, da tia, do churrasco, do LP, da vitrola, Da alegria. da alegria, do encontro, Do da encontro. família. Você escolheu aqui Samurai. Eu lembro a primeira vez que eu ouvi na rádio, que quando entra a gaita do Stevie Wonder junto com o Djavan e a forma como ele canta, eu não vou nem tentar reproduzir aqui que eu vou passar vergonha, mas aquela parte do Samurai, mas eu tô tão feliz. Dizem que o amor atrai. Ó, me arrepiou. Também. Que poeta, que pessoa, que olhar sobre o mundo, sobre a vida, sobre a música e a liberdade, né? Porque o Djavan até hoje, ele tem um som único. E ele fala que insistiram para ele ser um sambista, porque ele era preto, ele vai fazer samba. E ele falou, não Não é isso. Meu som não é esse. Não é esse, o meu som é tal. E um cara que tá aí hoje, né, nos grandes festivais, fazendo turnê mundial, aos quase 80 anos. É lindo demais, gente. Lotado. Esgotado. Eu tô vendo, acompanhando ele no Instagram. Esgotado. Tudo esgotado. E ele dançando? Na Áustria. E ele dançando e cantando pleníssimo. A entrevista que eu tive a sorte de fazer foi tão emocionante, assim, porque imagina, eu me vi nesse lugar lá na casa do meu tio, ele comprando LP. De que bairro de São Paulo você é? Ipiranga. Ah, do Ipiranga. Então tava todo mundo no Ipiranga. Meu tio no Alto do Ipiranga, eu no Ipiranga, enfim. A família. A família toda ali. Ipiranga. E aí, quando eu vejo assim, eu falo, gente, a vida, como diz Serginho Meriti, né? Deus é muito bom, né? A vida é muito... uma caixinha de surpresa e muitas vezes uma caixinha boa. Ela tem também as surpresas, Sim. né? Que a gente não esperava, mas... eu sou muito grata, assim, pelas coisas que me acontecem, pelo universo que vai caminhando de uma maneira tão iluminada, né? Pelas pessoas que aparecem na minha vida, pelos reencontros de pessoas que ou foram muito importantes para você, ou naquele momento a gente não teve uma conexão e de repente a gente se reencontra e se reconecta. Eu tenho tido muitas histórias nesse período aqui acho que de 2 anos para cá, com esses reencontros assim fundamentais para mim. Será que a pandemia deixou a gente Acho que diferente nesse sentido? Tipo, Acho que não, né? Ih, A Gigi. gente ia ficar tão diferente, tá voltando tudo, Não, né, Paula? Gigi, eu fico muito assustada, assim. Na verdade, eu sempre falo que eu consigo enxergar mais gente boa do que não. Uhum. Isso eu acho. Eu encontro muito mais gente legal do que não. Mas o que não é legal é muito assustador, mais do que antes. E eu acho que as pessoas deram uma pirada, mas eu tento me desligar dessa piração e ficar nesse meu mood astral, na vibe, na vibração. Claro. Coração aberto e muito pronta para abraçar. Oba. É. Você tava falando aí sobre os lançamentos, que você vai e aí lança uma música ali uma música da Rita Lee, a sua Rita Lee, e aí mais uma música nova e vai lançando. E a gente pensando, cadê o disco? Cadê O disco vai chegar. O disco. Porque fazer um disco é um outro movimento, né? O disco, eu entro em estúdio agora, em setembro, com músicas inéditas de Zélia Duncan, Malu Magalhães, Raquel Reis, Lued Luna, Emicida, e algumas que ainda estão sendo escolhidas. Eu tô muito animada, quem me convidou foi o Fábio Pinchovski, do Clube Versão. Ele falou, olha, Paula, eu acho que a gente tem que voltar, às vezes, algumas casinhas no sentido de, tipo, o que realmente me importa? Quem são as pessoas que realmente podem fazer diferença na minha vida? Ele falou, eu pensei em você. Vamos fazer esse disco? Aí eu falei, o cara é maravilhoso. Eu falei, vamos fazer. E é um cara elegantérrimo. Gente, a palavra elegância hoje aqui, eu já descobri que é a palavra da minha boca.
E aí a gente tá nessa, e o disco deve sair em março. Mas antes disso, eu vou lançar 2 singles. Oba! Paula, fazer um disco é um conceito, né? É um conceito. Para mim é um parto entrar no estúdio. No seguinte sentido, tem a questão das músicas, do que eu quero dizer, e de quando eu converso com as pessoas sobre o que eu quero dizer, dessa minha encomenda. E tem a parte da sonoridade, dos músicos, aonde eu quero chegar. E eu não estou mais afim de abrir mão de onde eu quero chegar. Eu não estou mais afim de aceitar aquilo que eu posso mudar. Então, eu espero que esse disco seja uma bela paisagem sonora para que as pessoas realmente, mais uma vez, me reconheçam dentro do som. Sim. E aí a gente também se reconhece, porque como você faz parte da vida da gente, a gente pode armar essa conexão. Sim. Agora eu tô entendendo também a presença aqui, entendendo um pouco, a presença do Emicida aqui também na sua. Emicida é minha paixão. As pequenas alegrias da vida adulta. Você escolheu agora você tá o amarelo. O Emicida foi o seguinte, eu vou contar melhor por que o Emicida tá aí. Nós fizemos um show para uma marca e foi muito legal. E ele tem uma fofurice, o Emicida, que nem sempre fica latente. E eu me encantei. E como ele é um gênio, eu acho que é um dos maiores pensadores dessa geração, eu falei, Emicida, eu preciso de uma música sua. E aí ele falou assim, vamos conversar. E aí a gente ficou conversando alguns dias, horas e horas. Passado um mês da última conversa, ele me chama às 7 horas da manhã. Paula Lima, bom dia, sai da cama. Hello, a música está pronta. Aí ele me mandou uma música que está no projeto Sonastério Ilumina Paula Lima, Sim. que é o universo que habita em mim. Porque eu falei para ele na nossa conversa que eu queria falar sobre os meus sentimentos e as questões todas, que tem as questões amorosas, mas tem as questões sociais, tem as questões dos direitos humanos, e eu queria abordar tudo isso. E ele consegue captar as palavras que eu digo de uma maneira muito poética. Ele se torna uma pessoa realmente muito importante para mim. Na nossa conversa, através da música dele, através do que ele escreve, nos nossos encontros, que são alguns. E eu sou uma admiradora dele, assim. Eu gosto de ouvir ele falar. Eu gosto de... Não é... É tudo tão humano, tudo tão potente e tudo tão intenso, sempre deixando numa leveza, né? Que você fala assim, cara, é um gênio que está adiante aqui da gente. E, enfim, então ele faz parte da minha vida. Essa música chega desse jeito, é super importante no meu show. Você vai ver. Ela tá no seu repertório. Ela está no meu repertório. Eu lembro que logo depois da pandemia eu fui fazer um show no Blue Note e as pessoas choraram ouvindo a música. Eu acho que a gente está numa outra fase, mas naquele momento ali que fala, se a gente tropeça, mas se ergue, para que tudo isso serve? Se não for pela melhora, sabe? Eu acho que tem essa coisa da evolução do lado coração, assim, que às vezes a gente perde, que é tão importante, sabe? Dessa reconexão, da importância das pessoas e de como é importante a gente falar para elas as coisas que realmente importam, sabe? E aí ele me traz isso com essa música. Paula, você faz a gente Preciso parar também de chorar. Peraí. Ai, meu Deus, não era isso pra isso acontecer. Eu tenho uma raiva quando eu faço isso. Por quê? Porque não é, eu fico feia. Só por isso. Se eu ficasse bonita chorando e se desse ibope, like, tava tudo bem, mas eu fico feia. Não fica. Eu lembro que uma vez o Ronaldo falou pra mim, Lindinha, pelo amor de Deus, quando você entrevistar as pessoas no ABC, não vai chorar. Ele falou assim, você vira outra pessoa? Aquela pessoa que sentou não é a mesma. Aí ele falou, sua lente fica vermelha.
Ele falou, a maquiagem derrete. Não é a mesma coisa. Tá saindo O cílios tá saindo. Tá saindo os cílios. Derrubei tudo. Vim aqui toda bonitinha. Até o porteiro, quando eu saí, ele falou, você tá tão bonita hoje, Paula. Aí já tô toda derrubada aqui. Deixa eu ver como tá aqui. Veja. Mas sabe o que é isso? Eu sei. A culpa é sua. A energia. A Não, não é. energia. A energia e a música. E a música. Nossa. O que a música faz com a gente, Paula Lima? A música e as pessoas, Didi. Eu sempre falo que algumas pessoas, né, elas... Primeiro que a gente tem uma coisa da energia, da troca, do espelho. Tem isso, né? E das histórias que vão se encontrando no meio desse caminho. Então, e obviamente, dependendo de quem fala com você, as suas memórias, né, elas vão para um determinado lugar. E se a pessoa é profunda como você, aí o negócio fica um pouco emocionante demais. Às vezes passa um pouco do ponto para as pessoas, mas o coração fica feliz. Então, realmente, assim, tá sendo incrível te encontrar. E nesse lugar, né, e com tempo. Porque, por exemplo, se a gente tá na TV... Nossa, é entrevista de 8 minutos. 8 minutos. Então, uma coisa... 3 perguntas, responde rápido e canta. Então, é diferente, né? Por isso que pra mim o Mais Preta tem tanta cura, sabe? Porque a gente realmente olha no olho. Pra mim, é a primeira temporada... Para, que agora eu que vou chorar. Não, é porque... É porque são muitas batalhas, né, Muitas Didi? batalhas. Eu não pensei nesse programa à toa. Eu precisava dele, Paula. Eu precisava me olhar. Eu precisava encontrar as pessoas que eu sempre cruzo e poder mostrar para elas quem eu sou e ouvir, sabe? Então, eu me sinto muito curada quando eu também posso. Amo você, Didi. Também te amo, meu E amor. cada dia mais. Tem uma coisa do novo encontro, do novo momento de cada um. Das batalhas que foram vividas. De um olhar sobre as dificuldades e as vitórias. Então é muito legal também a gente aplaudir, sabe? Tirar o chapéu, assim, porque você me viu no começo, eu te vi num outro começo. Então, esse encontro aqui é muito especial, né? É muito especial. Algumas coisas foram alçadas e alcançadas, né? E a gente tem que valorizar isso, e reconhecer isso, e dar a mão. Então, é por isso que está sendo tão emocionante, assim, né? Então eu vou puxar na lista. Qual que é agora, hein? Justamente, porque como que a gente tá nessa energia de conexão, a Lua é de Luna, né? Poxa! Banho de folhas. Pois é. Olha o axé. Olha o axé. Olha a fé. E olha os nossos ancestrais aí todos, né? A Lued se tornou, dessa geração, uma das minhas boas amigas. Ela tem uma gentileza, um desapego, uma verdade, uma serenidade e uma ironia. Ela é engraçada. Ela é engraçada, ela é livre, ela é solta. Ela é algo que a gente imaginou. Sabe quando você fala assim? Tava pensando em uma preta assim. E a Lued, ela tem esse lugar, ela ocupa esse lugar. E, além de tudo, é uma grande poeta, né? Belíssima, elegante. E aí eu pedi, tem música dela nesse meu próximo, né? Que eu falei. Sim. E ela é uma pessoa que está muito presente, assim, né? Eu amo a Lued. Que fez essa música dela, né? Rodar o Brasil inteiro. Impressionante. E você escolheu Banho de Folhas por causa desse axé. Por causa desse axé e porque foi a música que fez com que ela acontecesse. E todo show que ela canta,
ou em festa que toca, ou remix, ou o que for. É um acontecimento. Então tinha que estar aí, Banho de Folhas. Você tava falando, eu não queria ter chorado. Vou te falar, a Lued chorou. Ah. Aí, ó, tá vendo? Ela lembrou do Milton Nascimento. É isso. A música faz assim, ó. É. Eu cantei com Milton. Ai, meu Deus. Cantei com Milton em 2004, talvez, na praia de Copacabana e em outros estados. Tinha um projeto que eu abria o show dele, junto com Isabel Filardes e mais uma cantora. E aí teve um show que justamente da praia de Copacabana, que aí não teve essa abertura, mas eu entrei com ele no palco. E já encontrei com ele inúmeras vezes. E o Milton é uma entidade. É uma entidade. Não é uma coisa que é daqui, que você compreende. E foi também um presente para mim. Ai, bom, temos mais 2 músicas e uma delas é uma música de uma jovem compositora, produtora, cantora. Na verdade, você junta 2 talentos numa tacada sim, só. Eu falei, gente, só tem 10, vou ter que juntar essas pessoas. Talismã com Amanda Magalhães e Lineker. Olha, amo as duas. São 2 potências e 2 pessoas geniais mesmo. A Amanda é neta do Oberdan Magalhães, fundador da banda Black Hill. Filha do William Magalhães. Ela estava muito afim de ser atriz, mas ela tem um talento absurdo para música. A música chama. A música chama. Ela canta maravilhosamente bem e ela produz como gente grande. Não é uma brincadeira ali, não. E ela faz com um bom humor, com uma coisinha gostosa. Ô, Paula, eu fiz aqui a música pra você. Vou te mandar. E gostosinho, levinho, divertidinha. E aí quando você fala, gente, que mulher é essa? Então, uma mulher poderosa que toca vários instrumentos, que tem a noção exata, é uma produtora que tem também o trabalho dela como cantora muito forte. E ela convida a Lineker nessa música para cantar. O que é a Lineker, né? Talvez a grande revelação dessa geração? Acredito que sim. Sim. A Lineker, eu estava em casa. E a gente tinha um escritório lá, eu e Ronaldo. Ronaldo falou, olha, Paula, tem uma pessoa aqui que está dizendo que esta pessoa, antes, né? Que esta pessoa quer cantar com você. Mas eu nunca vi. Aí eu falei, deixa eu ver. Quando eu vi a primeira nota, eu falei, eu vou cantar com essa pessoa. Eu vou cantar com essa pessoa. Porque isso aqui, eu falava assim, Ronaldo, você não está entendendo o tamanho que esta pessoa está ocupando. Eu não conheço, mas eu nunca vi nada igual. Eu preciso estar com essa pessoa. Mas, Paula, e o cachê? Eu falei, não me interessa! Eu vou. E aí foi assim que a gente se encontrou no Cine Joia. Que lindo isso, Paula. Incrível, né? Que legal. Que legal. Incrível. Eu não tinha feito essa associação. Pois não sabia. Do porquê dos porquês, gente. É tão importante. E a Lineker, quando eu subo no palco com ela nesse dia no Cine Joia, que foi o primeiro show dela em São Paulo, para um público apaixonado já, mesmo sem conhecer, lotando, esgotando aquele lugar, não dá para respirar. Ela fala assim, a Paula é uma das minhas grandes referências, porque eu ouvia, isso não é tão legal para mim, eu ouvia desde criança. Gente. Ela falou assim, e a minha mãe me mostrava. Então, quando eu cheguei aqui e perguntaram com quem eu gostaria de cantar, eu só pensei na Paula. Lindo isso. Lindo, né, gente? E a Lineker, que é uma coisa que não se explica. É de uma visceralidade, de uma ancestralidade que eu vi com o Jorge.
É isso. Ah, que lindo. E eu conversando com Alexandre Pires, eu fui no show Irmãos, lá do Jorge. E aí fui pra casa do Jorge, a gente foi de sei lá que carro que era, um desses que eu não sei o nome. Aí a gente foi pro estádio, pro Allianz e tal. E aí uma hora eu falei, minha carteira de vacinação não tá aqui, que tava naquele momento, tem que apresentar a carteira. Aí ele, mas... Pô, nega, mas você também vacila, hein? Aí eu falei assim, Jorge, pelo amor de Deus, eu tô com você! Eu tenho que entrar! E a gente rindo ao mesmo tempo. Aí ele piscava e falava pra Marina assim, tô botando uma pilha aqui. Enfim, mas aí a gente fica no camarim com ele. Quando a gente vai pro palco, ali, né, bastidor, o Alexandre sai do camarim dele. Aí o Alexandre olha pra mim e fala assim, Paula, você conhece o Jorge há muito tempo? Ele falou assim, eu não sei exatamente o que eu sinto quando eu tô com ele no palco, porque eu nunca vi nada igual. Ele falou assim, e é um orgulho pra mim e uma coisa de honra estar com ele. Ele falou assim, porque eu não consigo definir e entender de onde vem o que tem dentro dele. É uma coisa... Bonito isso. E eu acho que... E a Lineker, toda vez que eu vejo, eu fico muito impressionada, né? Enfim. Que bom que a gente tem né, Emicida, Lued, né, Lineker. Que bom que a roda tá girando mais uma vez. A Lineker, o primeiro programa de TV que ela fez foi o Metrópolis. Oh, eu lembro. Ela tava com vestido verde. Tava. Curtinho. Sim. Eu lembro. Não acredito. Foi o primeiro programa de televisão E eu dela. lembro que é o seguinte, quando eu recebi esse convite, eu fui pesquisar Lineker. E a primeira coisa que eu vi foi ela no Metrópolis. Ai, que bonito. E aí, ao mesmo tempo, já me deu mais segurança, né? Porque o Metrópolis não tá de brincadeira, não é mesmo? E também vi a performance, né? Cantando ali ao vivo Cantando com a banda. ali ao vivo com a banda. Nós vamos terminar bem com Olhos Coloridos, Sandra de Sá. Sandra de Sá. Funk como le gusta. Caramba, Olhos Coloridos. Quando eu vi a Sandra pela primeira vez, foi no Chacrinha. Eu devia ter 13, talvez. Tava na sala da minha avó. E quando eu vi aquela mulher grande, com uma roupa que era uma camurça, meio couro, uma sainha curta, cantando Olhos Coloridos, que era um funk que eu nunca tinha visto na televisão brasileira. De cabelo black. É muita informação e muito significado, assim. E eu falei, cantando daquele jeito. Hello! E cantando daquele jeito, com aquela bom deixar voz. Registrado. É bom deixar registrado. Que é outra mulher única no planeta, assim, né? Dentro do que ela escolheu fazer, do que ela se dedicou. E aí eu fiquei muito, muito impressionada. Nunca mais eu esqueci. E aí quando surge a oportunidade de convidá-la para o Funk Como Le Gusta, que a gente tinha os convidados. Uma vez chega ela. E, obviamente, a gente tem uma identificação imediata. E aí, depois, quando chega na hora de escolher os convidados para o disco, eles falam, é Sandra de Sá, é ela. E aí eu pirei, e aí eles sugeriram para ela cantar Olhos Coloridos com esta cantora nova, gente, que está começando. E ela, gentilmente, claro, e rola um diga lá, Paulinha, diga lá. Por isso que eu falei, eu tenho que fechar com essa, porque parece que é um resumo de tudo isso que eu te contei, de toda a minha história, de tudo que eu pensei, de tudo que eu acreditei, de tudo que eu sonhei. E aí chega e você está cantando com um ídolo, né? Essa pessoa te apresentando para o mundo, porque ela me apresenta ali para o mundo, numa canção que fala sobre negritude, ancestralidade, a nossa luta, o preconceito e, ao mesmo tempo, o empoderamento, né? Então, é uma história de vitória e bênçãos. Paula Lima no Mais Preta, minha gente. Não foi um espetáculo? Gente, você é maravilhosa. Esse Mais Preta foi incrível. Muito obrigada, Paula. Um presente pra mim.
Muito obrigada. Tô muito, 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 Tô muito, muito muito feliz. feliz. Que sorte a nossa. Que alegria, minha gente. Alguém me tira daqui, senão eu não vou sair. A gente vai ficar aqui até as 10. Até as 10. Agora a gente tem mais assunto. Tem mais assunto. Só tem um spoiler que eu vou falar pra você Tem esse extra spoiler. câmera. Então eu vou acabar só pra ouvir esta fofoca, esse spoiler. E muito obrigada pela sua presença. Eu espero que você tenha entrado na roda com a gente, porque essa é a ideia. A ideia é a gente se conectar à nossa ancestralidade a partir da música preta feita no Brasil. E eu só tenho a agradecer a todos os orixás, a todos os santos, poder ter essa conexão, poder ter esses encontros que eu tô tendo. Paula Lima, volte sempre. Didi, meu amor, Mua. te amo. Eu te amo. Estamos em casa, conectadíssimas, juntas e vamos seguindo firmes e fortes. Firmes e fortes. Firmes e fortes. Obrigada, amiga. Obrigada, obrigada. Você ouviu Mais Preta, com Adriana Couto.